Meu amigo e minha amiga, tudo bem com vocês? Se a intenção do Bolsonaro com essa manifestação era conseguir alguma vantagem política, parece que esse resultado ou esse objetivo não foi atingido. Porque primeiro que Bolsonaro fez um vídeo falando que esperava 1 milhão de manifestantes. Depois mudou para meio milhão. Segundo os números, o que Bolsonaro obteve nessa manifestação foi por volta de 18.300 pessoas. Quer dizer, um número bem abaixo de todas as outras manifestações. E eu dizia, em um dos vídeos que eu fiz sobre essa questão de 1 milhão, que Bolsonaro nunca iria conseguir esse número de pessoas. Se juntasse todas as manifestações que já foram feitas, ele não conseguiu nem próximo a isso. Então ele não ia conseguir esse número, até porque as pessoas estão se dando conta de que Bolsonaro está ficando fraco politicamente. E que realmente ele cometeu os crimes e que a justiça irá puni-lo por isso. Então isso está muito evidente. Então as pessoas estão percebendo que saírem de casa para participar disso é perder tempo. Mesmo Bolsonaro usando Copacabana como um ponto estratégico. É um ponto em que muita gente já vota no Bolsonaro, que é uma praia e dá muito movimento de gente e tal. Mesmo assim foi uma manifestação micada. Mas vamos aqui aos fatos do que realmente aconteceu, para vocês terem uma ideia de que essa gente delira, de que essa gente realmente estão em outro universo. Eles transitam em uma realidade paralela. Então vejamos algumas coisas que eu anotei aqui. Primeiro, todos os discursos foram centrados no Lula, no STF e no governo. Também vaiaram Cristiano Zanin e Flávio Dino. Então, primeiro, que essa manifestação, que tinha como objetivo falar sobre os presos do 8 de janeiro, para falar de anistia para essa gente, é claro que eles iam aproveitar para atacar o STF. Claro, o STF é o órgão responsável por todos esses processos contra essas pessoas, e também será ele o responsável, por exemplo, por colocar Bolsonaro na prisão. Aproveitaram para atacar o Lula, e também, como eu disse aqui, vaiaram Dino e Zanin, exatamente porque esses dois fazem parte da primeira turma do STF, que já tem o julgamento do Bolsonaro marcado para o dia 25, e é claro que eles não queriam que esses ministros estivessem compondo essa primeira turma. Então, essa foi a primeira coisa que fizeram. Mas antes de eu falar aqui do Bolsonaro, vamos às falas aqui de algumas pessoas que tiveram presente ali nesse protesto. Primeiro, Tarcísio de Freitas. Primeiro que já é muito estranho um governador estar nesse tipo de manifestação, que é uma manifestação antidemocrática. Pede que se crie um projeto de lei para derrubar a decisão de um tribunal superior. Mas Tarcísio aproveita o momento e diz o seguinte: ele critica a alta dos preços de alimentos, de combustíveis, e diz que o governo gasta mais do que arrecada, e diz que vai lutar pelo projeto de anistia. Então me parece que Tarcísio já fala aqui, por exemplo, como um futuro candidato à presidência da República. Muita gente não acredita, mas tem um monte de pessoas torcendo para que o Bolsonaro não seja candidato. E talvez o Tarcísio de Freitas seja um deles, porque ele já fez aqui uma espécie de campanha política, né? Quando ele critica o governo atual, critica a alta de preços e diz que o governo gasta mais do que arrecada. E para fazer o jogo político dele com o Bolsonaro, diz que vai lutar pelo projeto de anistia. Ou seja, Tarcísio se comportou como um futuro candidato à presidência da República, que muitos dizem que pode ser ele, porque não será o Bolsonaro. Aí depois nós tivemos o Flávio Bolsonaro. Flávio Bolsonaro disse que o Brasil vai se livrar do alexandrismo, se referindo aqui a Alexandre de Moraes. Chamou Lula de ladrão, nada de novo, e que destruiu a esperança do povo desavisado pela última vez.
parece querendo se referir que o Lula não ganhará, por exemplo, a reeleição de 26. Um fato interessante, gente, é que ali tinha o Trump com a bandeira norte-americana. E eu pergunto, o que isso tem a ver com os presos do 8 de janeiro? O que isso tem a ver com a anistia? O que isso tem a ver com o que eles estavam reivindicando? Quando a gente diz que essa gente está em outra realidade, muitos não gostam. Mas olha só, não faz sentido estar nessa manifestação pedindo anistia com a bandeira norte-americana. Depois nós temos aqui também quem falou, o Nicolas Ferreira. Disse que Moraes não teve nenhum voto, mas que decide sobre a vida dos brasileiros. Bolsonaro livrou o Brasil do comunismo. Vamos lá, gente. Primeiro que um ministro do Supremo não precisa ter voto popular. Todo mundo sabe que quem indica um ministro do Supremo é o presidente da República. E é bom que fique claro que quem indicou Alexandre de Moraes a esse cargo nem foi o PT, foi Michel Temer. Então, repito, o ministro do Supremo pode tomar as suas decisões e ele não precisa ter tido voto popular. E tem mais. A vida dos brasileiros a qual ele se refere aqui é exatamente os presos do 8 de janeiro, que não são pessoas do bem, como eles querem fazer parecer. São criminosos que queriam um golpe de Estado. E a outra vida que o Alexandre de Moraes, juntamente com o Supremo, vai decidir é o futuro do Bolsonaro, que é a prisão. Então também é uma fala aqui que não faz muito sentido, como já é comum de Nicolas Ferreira. Sempre diz coisas que não fazem muito sentido. E aí entra aqui também, nessa fala, o Valdemar Costa Neto. E aí o Valdemar foi pela mesma linha do Tarcísio. Criticou a alta dos preços, combustível, energia, carne, e afirmou que o Bolsonaro será candidato à presidência da República mesmo inelegível. Eu tenho certeza que Valdemar pode ser qualquer coisa, menos burro. Ele sabe que o Bolsonaro não será candidato, isso aqui é mais para fazer média com as pessoas que estavam ali e com os seus apoiadores. Porque todo mundo sabe que Bolsonaro não será candidato, não existe nenhuma lei que possa derrubar essa decisão de um tribunal superior, portanto Bolsonaro não será candidato. Aí vamos aqui ao que disse o Silas Malafaia. Malafaia primeiro chama Alexandre de Moraes de criminoso e disse que ele criou no Brasil o crime de opinião e que estabelece a censura. Mas vamos lá, gente. O Alexandre de Moraes, eu fiz o meu vídeo anterior e eu disse que Alexandre de Moraes não comete nenhum crime. Eu vou até deixar para vocês aqui na descrição o último vídeo que eu falei sobre exatamente Silas Malafaia e Alexandre de Moraes. Eu disse que Alexandre de Moraes não comete nenhum crime. Não comete um crime porque tudo que ele está fazendo está embasado na lei e na Constituição. E prova disso é que os ministros estão com Alexandre de Moraes. A PGR está com Alexandre de Moraes. Então não existe nenhuma decisão que o Alexandre de Moraes toma sozinho para que o Silas o coloque nessa condição de criminoso. Depois ele diz que ele criou o crime de opinião. Gente, liberdade de expressão não é uma licença para você cometer crimes. Então o que o bolsonarismo fez no Brasil não é liberdade de expressão. Eles usam redes sociais para atacar a honra das pessoas, para inventar mentiras, para tentar destruir a democracia, para tentar ganhar eleições. Eles tentam ganhar votos através dessas falas. Então, o que essa gente pratica no Brasil não é liberdade de expressão. E como ela afirma que Alexandre de Moraes estabeleceu a censura no Brasil, ele diz que tem muita gente exilada por crimes de opinião. E aí ele cita o caso de Oswaldo Eustáquio, que está exilado. E por último aqui, o discurso do inelegível. Bolsonaro primeiro diz que houve a mão pesada do Alexandre de Moraes na eleição de 22. E, gente, ele diz isso, como sempre é do Bolsonaro inventar mentiras,
Porque, no fundo, o que ele queria era acusar o Lula, dizer que ele defende coisas que o Lula nunca disse. Então, o Bolsonaro queria a liberdade de atacar o Lula covardemente, dizendo mentiras, e achou ruim porque não foi lhe permitido fazer tal afirmação. Ele diz também que 17 anos de cadeia para os golpistas do 8 de janeiro são penas pesadas, e que se está aplicando 17 anos para as pessoas humildes, é para justificar 28 anos para ele. Outra coisa que ele diz que é a historinha do golpe só não foi perfeita porque eu estava nos Estados Unidos e apelou ao Congresso que votem a anistia. Então, vamos lá. Começar aqui pela primeira fala do Bolsonaro. Que 17 anos de prisão para pessoas humildes é justificar 28 anos para ele. Vamos lá. Primeiro, que todo mundo tem o direito de discordar. Se você acha que 17 anos é pouco, é muito, isso vai da opinião de cada um. Agora, uma coisa é fato. Se essa gente comum, entre aspas, estão pegando 17 anos, não é justificativa. É que se essas pessoas estão pegando 17, não faz sentido você dar ao Bolsonaro, cabeça do golpe, o mesmo tempo que essa gente. Porque essa gente foram apenas os executores. Quem realmente tramou esse golpe foi Bolsonaro. Então não é exatamente uma justificativa. É que faz todo sentido. Se eles pegaram 17, o Bolsonaro pegar aí a pena máxima, que pode ser de até 28 anos de cadeia. Segundo, a historinha do golpe só não foi perfeita porque eu estava nos Estados Unidos. Gente, uma coisa muito importante. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Não é pelo simples fato de Bolsonaro estar nos Estados Unidos que ele não tramou o golpe de Estado. Isso não quer dizer nada. Não é porque ele não estava aqui. Pode ter tramado tudo e ter ido embora, não é? E aí os executores fizeram o trabalho sujo. Olha, essa historinha do golpe não é historinha do golpe. Repito, você tem provas em celulares, vídeos, delações. E tudo, desde que Bolsonaro assumiu o poder, ele vem falando dessa história de golpe. Ele vem exaltando ditadura militar. Então não adianta vir com esse papo agora de dizer que essa historinha do golpe não tem historinha. O que tem são provas mais do que suficiente. E outra coisa que ele diz é que eu vou ser problema para eles, vivo ou morto. Bolsonaro acha que ele é ainda alguma coisa na política. Aí você vai dizer, mas Bolsonaro não tem muito apoio político? Tem. Mas ele propriamente, ele não é mais nada, nem mais ninguém. E aí ele diz que vai deixar a chama acesa para um dia, enfim, libertar o Brasil. Bolsonaro, eu acho que nesse aspecto você tem razão. A chama do bolsonarismo acesa para libertar o Brasil, é verdade, mas libertar o Brasil de vocês e do bolsonarismo. Porque existe um grupo de gente no Brasil que até hoje estão presas a essa ideologia mais vil, mais baixa, que é a que vocês pregam. Então realmente existe uma chama acesa do bolsonarismo, mas para a gente libertar o Brasil, a gente tem que apagar essa chama. E para que essa chama seja apagada, o primeiro passo é punir o golpista Moro, responsável por toda essa bagunça que ele causou no país. E que ele será, essa questão, como ele diz, vivo ou morto, ele vai causar sempre essa confusão vivo ou morto. Deixa eu dizer, não basta que a justiça faça o seu papel e prenda o Bolsonaro, que isso aqui começa a esfriar. No começo nós vamos ter muita resistência, muito grito, muita gente... Mas com o passar do tempo, o que vai acontecer? As pessoas vão se esquecendo do Bolsonaro, como já mostra as manifestações. E que Bolsonaro não vai muito longe mais, porque cada dia ele vai ficando menor politicamente, vai se diminuindo. E a tendência disso é que daqui mais alguns anos Bolsonaro seja esquecido da política e que o bolsonarismo vá se enfraquecendo.
Eu até acho que as raízes do bolsonarismo, que elas vão se enfraquecendo, talvez elas nunca morram. Porque sempre tem alguém que vai levar esse negócio adiante. Mas essa coisa que está hoje no Brasil, tenho certeza que com o tempo isso vai morrer. Bolsonaro termina dizendo que ele vai apelar ao Congresso para que votem a anistia. Então é assim, ele pode apelar ao Congresso, pode conseguir os votos. Eu já fiz até um vídeo aqui no meu canal que eu digo que Bolsonaro possivelmente já tem esses votos. Vou até deixar também para vocês o link na descrição. Mas mesmo tendo esses votos, e ainda que o Congresso vote esse projeto de anistia, a gente vem repetindo aqui incessantemente de que isso é inconstitucional e que será barrado pelo Supremo. Que isso é uma patifaria. Aquelas pessoas são criminosas como qualquer outro criminoso no Brasil. E que se tem que ter anistia para essa gente, também teria que ter anistia para qualquer outro preso. Então, não vai rolar isso aí. Então ele pode apelar, o Tarcísio disse que vai apoiar, essa gente pode estar apoiando, mas essas pessoas que estão presas lá pelo 8 de janeiro, se elas estão contando que um dia vão sair de lá pelo projeto da anistia, não vai ter anistia. Nem para elas e nem para o Bolsonaro, que ainda nem foi preso, mas já antecipa esse projeto, porque se esse projeto passar e fosse aprovado, ele seria um dos beneficiados. Mas não vai rolar. Então é bom deixar claro aqui também isso para o Bolsonaro e para os seus apoiadores. Então, gente, foi um resumo aqui do que aconteceu nessa manifestação. E, mais uma vez, eu digo para vocês que essa manifestação não teve nenhum ganho político. Foi de baixa adesão. As pessoas, mesmo os apoiadores do Bolsonaro, estão cansados, porque eles estão vendo que a cada dia mais vai surgindo novas provas, coisas novas contra o Bolsonaro, e que eles não vão conseguir intimidar a justiça com essas manifestações, principalmente quando essa manifestação vai esse número de pessoas. Mas ainda que tivesse ido 1 milhão de pessoas, não seria o suficiente para intimidar a justiça. Mas é claro que quanto mais adesão você tem da manifestação, mas isso mostra nada para a justiça, mas sim que Bolsonaro ainda tem força política. Mas a cada dia, as coisas que vão vazando vão mostrando para o Bolsonaro que a sua força política está cada dia menor. E que as pessoas não vão embarcar nessa aventura de que por essas manifestações feitas por eles, por Malafaia, eles vão conseguir alguma coisa. Então, é certo de que essas manifestações estão fadadas ao fracasso, assim como a tentativa do Bolsonaro, que não cometeu nada, que os golpistas não fizeram nada, que é tudo armação da justiça. Eles não vão conseguir nada com essas falas. Então, o fim do Bolsonaro se aproxima, o fim político. E o fim político do Bolsonaro é a prisão. Ele já está inelegível e uma vez que ele for preso, ele nunca mais voltará ao cenário político. E é isso que a gente espera. Então, que a justiça faça o seu papel. E eu ainda quero terminar dizendo que todos esses ataques feitos ao Alexandre de Moraes é para ver se o ministro morde a isca, que o ministro mande prender alguém. Mas o Alexandre de Moraes é um ministro que está centrado no que tem que fazer. E ele não vai embarcar nessa, de mandar prender algumas dessas pessoas que estão o atacando o tempo inteiro. O que Alexandre de Moraes está centrado em fazer é terminar essas investigações, que Bolsonaro vire réu, que seja julgado e que seja preso. E automaticamente, quando o Bolsonaro for preso, inclusive esses ataques tendem a diminuir. Pode ser que no começo nem diminua, mas depois a tendência é que eles diminuam. Então, gente, fiquem tranquilos, para quem achou que essa manifestação ia trazer algum benefício político, não trouxe nenhum. Tá bom? Eu fico por aqui, peço a vocês, se vocês fortalecem o meu trabalho, inscreva no canal, deixe seu like, deixe seus comentários, ative o sininho, já compartilhe esse vídeo com outras pessoas. E mais uma vez, muito obrigado.